Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Bianca. Oi, Tamires. Boa noite. Quem tá mais aí na sala? Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Tranquilo? Tudo bem. Tem alguém falando, boa noite, prof, me aceita na reunião. Quem que é? Era eu. Nossa, tá diferente, cara. Gente, quem que é essa pessoa aqui? Boa noite, professora Simone. Boa noite, querido aluno Anderson. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como vão essa semana? Tranquilos? Ai, tranquila. Então, temos o Anderson, a Bianca e a Tamires. Nossa, será que é só nós? Será? Só nós? Será? Só nozes? Pouquinho hoje, hein? Pouco, hein? O Vitor tá entrando. Vitor, boa noite. Será que ele me deixou aí no vácuo? Vitor, se manifeste. É o Vitor piloto? É. É o Vitor Piloto. É. Mas não quer falar comigo, não. Tá de mal. Uhum. Bom, Uai. na nossa última aula, a gente trabalhou com... Dona perdida nas amigas. Boa aula, velho. Meu Deus. Oi, tava passando aí. Ô, professora, presente. Ô, e aí, beleza? Esse daqui vai pro Diogo lá que faz aquelas coisas pedagógicas lá. Essa parte aqui vai. Eu nem vi que tinha aceitado. Tinha aparecido o anfitrião aceitar e eu fui buscar. E você chegou todo, né? Meire, boa noite, amiga. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Então tá. Na nossa última aula, a gente trabalhou com o quê? PowerPoint. PowerPoint. Mas o que a gente viu do PowerPoint? Tudo. Animação, transmissão, link, preenchimento. Transição. Certo. Animação, transição, link, preenchimento. Ok. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar... Deixa eu pôr aqui, quarta-feira. A gente vai trabalhar com documentos na nuvem. Certo? Certo. Essa aula, ela tá lá no livrinho de vocês. Vou achar aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Página do livrinho de vocês está lá na página 211. 211 É isso não, mesmo. 209.
livrinho de vocês. É isso mesmo. Isso mesmo, né? Computação nas nuvens. Computação nas nuvens. Então, aula 14, dia 10. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, por que o significado, para que serve, como que a gente trabalha, quais são os documentos que a gente acessa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aí, se caso chegar mais alguém, a gente já coloca na aula. Tá? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula começa com a mensagem. Não sei se vocês já viram esse filme. Esse filme aqui, que tem esse personagem. Eu já vi esse filme. Chama Teoria de Tudo, né? Isso, exatamente. E ele é um exemplo de que as pessoas que querem tentar alguma coisa, que persistem, né? Elas conseguem. Então, tipo assim, se você assistiu, né, Anderson? E quem não assistiu, tiver oportunidade, assista, porque é muito bom, vale muito a pena. Então, ela conta a história desse... É muito motivador. É muito motivador. Ele é um físico, né? E ele cria a teoria do buraco negro, né? E ninguém bota muita fé nele, porque ele começa a ter uma doença degenerativa e tem pouco tempo de vida. E no fim ele se casa, ninguém bota fé no casamento dele também. Ele tem filhos. Então, uma história muito bacana de superação. Então, quem quiser assistir, é muito bom. Chama Teoria de Tudo. Então, mesmo que a vida pareça difícil, há sempre algo que você possa fazer para ter sucesso nela. Eu trouxe esse personagem para motivar a gente, né? Que às vezes a gente tá meio desanimadão, né? Eu mesma hoje coloquei lá no meu status, não sei se vocês viram lá. Tô tão cansada, tô mais cansada que o pente da Maria Bethânia. Então... Nossa! Ok, cara. Então, acontece, né? Você tá tão assim, né? Aí você fala assim, nossa... Mas, graças a Deus, a gente tá aqui, tá com saúde, tá trabalhando. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Mesmo que esteja cansado, né? Mais que o pente da Maria Bethânia. Então, chegaram aí Juan, Stephanie, né? Ai, cadê a Paula? Juan, Stephanie, Leiliane também pintou na área. Pois é. Leiliana, Stephanie, Juan, muito bom. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Depois eu vou enviar o arquivinho, tá? Contendo o que a gente passou hoje. Então, na última aula, a gente trabalhou com PowerPoint, né? Transição, animação, como fazer uma animação, uma apresentação bacana, de qualidade. A gente passou dicas, né? E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre computação nas nuvens. Muitas vezes, que nem nessa era digital, a gente acaba se deparando com algumas palavras, né, diferenciadas, né? Por exemplo, a pessoa chega para você e fala lá assim, Leiliana, sobe esse arquivo aí para a nuvem, viu? Depois você compartilha. Você fala, oi? O que ele quis falar? Meu Deus do céu! Corre lá na internet, procura lá vídeo. O que é compartilhar? O que é nuvem? Entendeu? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é. No livrinho de vocês tem uma breve explicação de como funciona e tudo mais, tá? E para quem não tem o livrinho, a gente fornece esse materialzinho aqui, que vai em PDF. Então, vamos lá. Aqui, ó, tem um videozinho no YouTube disponível, tá? Tá em link. Depois, se sobrar um tempinho, eu passo para vocês. Se não, a hora que eu mandar o arquivinho, vocês podem estar acessando. Então, você já ouviu falar em nuvem, né? O que é nuvem? Quando a gente manda um arquivo para a nuvem, será que ela vai para a nuvem mesmo?
Lívia. Lívia, ok. Então, a gente vai dar uma pequena explicação sobre o que é. Então, como que ela funciona? É uma coisa tão complicada, né? Será que é? O que seria isso? Quando você manda um arquivo para a nuvem, ele fica armazenado, né, num lugar. Existem computadores, né, a gente chama de data centers, que ficam em um local que a gente não sabe, porque tem que ter segurança, né? Então, você precisa ter seus dados seguros. Imagine se todo mundo soubesse aonde fica o banco de dados do Banco do Brasil, né? Poderia ter uma invasão, não só hackers que eu falo, né? Crackers, na verdade, né? Mas uma invasão física, né? E teria acesso aos dados nessa estação. Então, o que acontece? A gente não tem conhecimento aonde que fica a nuvem. Então, tem lugares, por exemplo, que são espalhados no mundo inteiro, até em deserto, tem data centers que colocam essas informações lá. Então, tem que ter muita segurança. A principal ferramenta, função da nuvem, o que seria isso? É oferecer os programas de edição de texto, de edição de planilhas, de PowerPoint, né, de apresentação, de modo que você não precise instalar no seu computador. Por quê? Quando você instala uma ferramenta no seu computador, ele requer um pouco de desempenho do seu processador. Então, o que acontece? Se o seu computador ele não tem muita velocidade, não tem capacidade de armazenamento, então acaba que você baixa mais um programa. Então, por exemplo, o pacote Office, que tem essas ferramentas que a gente utiliza bastante. Então, seu computador acaba ficando mais lento. A nuvem veio para otimizar o nosso trabalho. Ou seja, quando a gente fala em programas da nuvem, a gente pode estar utilizando Word, Excel, PowerPoint online, sem precisar usar o processador do seu computador. O que vai ser necessário é você ter acesso à internet. Aí, depende da sua conexão, de quanto você compra, né, que libera para você estar utilizando de modo que não trave e tudo mais. E não só o pacote Office que você utiliza. Você pode jogar imagem, você pode jogar vídeo, você pode salvar. E tem algumas empresas que oferecem uma quantidade de armazenamento para você estar utilizando. Tanto de graça, quanto se você for pagar. Tá? Aonde eu encontro isso? Aqui, ó, é um exemplo do Outlook. Tá? Não sei se vocês têm e-mail da Microsoft, mas tem essa ferramenta. Depois eu vou mostrar para vocês aonde que a gente tem. Mas é lá no cantinho, ó, nos pontinhos do lado esquerdo da sua tela. E você clica lá e ele tem todos os programas online. Basta você ter o e-mail e a senha. No Gmail, aí vai ser do lado direito da sua tela. Então, você encontra lá os documentos para você estar utilizando. Então, tem documentos que é o Word, planilhas, que é o Excel, e apresentações, que é o PowerPoint. Tá? Isso tudo é compatível. E aonde eu posso salvar isso daí? Tem várias plataformas que a gente pode estar utilizando, como eu falei para vocês. A gente tem o Google Drive, que armazena em torno de 15 GB de capacidade de armazenamento. Então, é bastante. Mas, mesmo assim, hoje em dia, por exemplo, que nem você compra um celular e você configura sua conta Google, que geralmente é o Android que a gente compra, né? Então, quando você coloca a sua conta Google, automaticamente os seus arquivos, suas imagens, elas já sobem para a nuvem, tá? Então, isso daí vai aumentando o armazenamento e chega que uma hora você já não tem mais espaço. Aí ele oferece para que você compre mais espaço, ou você pode criar uma nova conta e armazenar nessa conta.
O Google oferece 15 GB. O OneDrive, que é da Microsoft, antes ele oferecia 15 GB também. 15 GB é bastante, tá? Vamos supor aí, DVDs. São 3 DVDs. São 3 DVDs de armazenamento, vamos supor mais ou menos, porque cada DVD cabe aí 5 GB, então vamos pôr mais ou menos isso. O OneDrive, ele só tem 5 agora, tá? Ele não tem mais, então oferece mais 15. Então ele é só 5. Então chega uma hora que ele não vai mais armazenar. E ele vai te dar avisos falando que tá superlotado, que você precisa ou comprar, ou ele não vai estar salvando mais nada. E a gente tem outras ferramentas também, tá? Então, a gente tem o Mega, a gente tem o pCloud, que é do iCloud, né, na verdade, né? E a gente tem o Dropbox. O Dropbox é uma ferramenta muito utilizada pelas universidades, tá? Porque ele tem mais capacidade de armazenamento. Se não me engano, ele estava ofertando 50 GB, tá? Ele tem muito mais capacidade de armazenamento. Todos eles requerem que você tenha uma conta de e-mail, tá? O Dropbox pode ser qualquer conta de e-mail. Já o Google só pode ser Gmail. E o OneDrive tem que ser Hotmail, tá? E quais são as vantagens, como eu falei para vocês? Não há necessidade de se preocupar com o sistema operacional. As atualizações são automáticas, você não precisa ficar baixando nada. Todas as informações estão no mesmo lugar, ou seja, só você logar o seu e-mail, que vai estar lá, e não há necessidade de instalação de software. Então, você não precisa instalar o Office, não precisa instalar PowerPoint, Excel, nada. É só você acessar. É muito fácil. E para salvar, ele ainda salva automaticamente. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Curiosidades. Como eu falei para vocês, algumas empresas elas têm os data centers, né, que a gente chama, né, que são supercomputadores, que geralmente são em prédios, né, porque são muito grandes. Então, aqui em São Paulo, a Microsoft tem 20 data centers espalhados pelo mundo e inclusive em São Paulo. Então, tem 20 pelo mundo e alguns em São Paulo. O Google tem 13. Tá? Então, assim, isso daí são dados, se não me engano, do ano retrasado. Talvez tenha aumentado um pouco mais, né? Mas são em lugares que ninguém sabe onde fica, a não ser os usuários, quem trabalha na Google e tudo mais, né? E onde eu posso... o que é o OneDrive, na verdade? O livrinho de vocês, ele oferece, ele sugere que a gente utilize os aplicativos da Microsoft, tá? É muito bacana da gente estar utilizando, não tem problema, tá? Mas, assim, particularmente, eu gosto de usar o do Google, porque já está no celular, tá? E já é uma conta que você já conhece. Mas nada impede que você utilize as duas, não tem problema. O OneDrive, ele é onde você armazena os arquivos. Antes da extensão de arquivo, eu vou mostrar para vocês como funciona a nuvem aqui. Então, aqui, ó, eu estou logada aqui no meu Google, depois eu vou logar no Hotmail. Então, aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer, se você tiver conta Google, tá? Vem aqui no fazer login, lá no cantinho, tá vendo? Fazer login, coloco a conta que eu quero, vou pôr a minha conta, ó, não preciso escrever @gmail.com, só o inicial antes do arroba já mata. Aí eu venho aqui e coloco a minha senha. Quando eu coloco a minha senha, ele já loga dentro do Google, tá? E aonde que eu vou para achar o Drive? Aqui, ó, os Google aplicativos que eu tenho lá na minha conta. Então, eu tenho aqui, ó, pesquisa, eu tenho mapas, eu tenho as notícias, eu tenho Play, a biblioteca, né? O YouTube, Gmail, Drive, Agenda, o Meet, né, que é uma ferramenta de conversação, tipo como se fosse o Zoom, entre outras ferramentas, tá vendo?
Aqui, ó, eu tenho os documentos Google, eu tenho planilhas Google e eu tenho apresentações Google, tá? Aqui, ó, vou pôr o Drive para vocês verem. Vou no Drive. Onde que eu vejo o armazenamento, se tá lotado, como que é e tudo mais? Aqui, ó, tá vendo? Armazenamento, eu estou usando 79% da minha capacidade, ó. Eu tenho 15 GB liberado, mas eu já usei praticamente 12. Aí ele oferece para você comprar mais armazenamento. Mas eu não comprei mais, eu já criei uma outra conta, né? Porque eu vou usar de graça. Então aqui, ó, o que você pode fazer aqui, ó? No meu Drive eu posso ter arquivos compartilhados comigo, os arquivos que eu utilizei recentes, os que são marcados com a estrela e os que vão para a lixeira. Aqui, ó, em novo, ele me oferece para eu fazer upload de arquivo. O que é upload de arquivo? É você subir do seu computador um arquivo para a nuvem. Quando eu faço download, eu estou descendo. Então, eu pego da nuvem e transfiro para o meu computador ou para o meu celular. Então, download é descer, upload é subir. Então, eu posso subir tanto um arquivo quanto uma pasta inteira, tá? E aqui eu tenho os documentos, ó. Documentos Google, que é o Word, planilhas Google, que é o Excel, e apresentações Google, que é o PowerPoint. Eu vou abrir aqui o Hotmail para vocês conhecerem o OneDrive. Hotmail também é uma beleza de trabalhar. Ele é bem levinho também. Só que, como eu falei para vocês, ele tem esse pequeno problema de armazenamento. E nesse caso aqui, eu tenho que escrever inteiro. Então, aqui no Outlook, tá vendo? Ó, ele oferece, só que daí já é do outro lado, ó. Desse lado aqui, do lado esquerdo. E eu tenho aqui, ó, as ferramentas que eu posso estar utilizando, ó. Aqui eu tenho o OneDrive, ó. Ah, e o mais bacana aqui do OneDrive, ele vem com a ferramenta cofre pessoal. Olha que legal, vem no sentido de cofrinho. Então, você pode pôr os seus arquivos aqui, ó, e ele pede para pôr a identidade, ó. Você pode colocar um autenticador, ou seja, tem mais segurança ainda para você pôr os seus arquivos, tá? Então, aqueles nudes, você pode pôr no seu cofre, ó. Não que o meu tenha, entendeu? Bom, aqui, ó, a gente pode carregar os arquivos, tá vendo? Então, eu tenho aqui o Word, o Excel, o PowerPoint, tá vendo? E eu posso carregar uma pasta aqui, eu posso subir uma pasta, posso criar uma pasta, desculpa, e aqui eu posso carregar, ou seja, subir. Eu posso subir um arquivo ou eu posso subir uma pasta inteira também. E aqui, ó, tá vendo? Ó, como eu falei para vocês, ó, aqui é a capacidade de armazenamento, ó. Então, no meu caso, eu tenho 5 GB e eu usei 1,92. Por quê? Eu gosto mais de usar o Gmail, tá? Porque ele tem mais capacidade. E aqui eu deixo mais para pôr as notas, pôr as coisas da turma e tudo mais. E aqui eu uso mais para mim trabalhar com vocês. Vou mostrar a diferença entre um documento Google e um documento da Microsoft. Aí vocês ficam à vontade para criar o que vocês quiserem. Aqui, ó, se eu for usar o Word daqui, ó, documentos Google. Cria um documento Google, tá vendo, ó? É bem parecido com o Word, é bem mais simples, ó. Então, tem lá ferramenta de formatação. Depois, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando um a um com esses daqui, ó, algumas ferramentas daqui, tá? Então, tem alinhamento, como você insere uma imagem, tem o menu inserir, que tem várias coisas. Aqui, no Word, eu já tenho um formato um pouco mais diferente, ó. Então, no Word aqui, ó,
ele vai abrir documento em branco, ó. Vou pegar um para vocês verem. Vou perguntar na minha identidade. Porque eu não abro aqui. Então, ó, ele abre como se fosse o Word mesmo. Ó. Ele também tem as ferramentas que dá para acessar tranquilamente. Então, tem lá como você coloca o estilo da fonte, o layout, referências do Word, tá vendo? Menuzinhos aqui, ó, taxado, escrito, estilos da galeria para quem for utilizar, e o compartilhamento, tá? Aqui a gente tem área de transferência, pincel de animação, como que a gente salva. Aqui, ó, no salvar como, que é um pouquinho diferente. Quando você abre um documento Google, ele já vai salvando automaticamente, tá? Mas se você quiser baixar uma cópia dele no seu computador, arquivo, salvar como. Aí ele tem essas opçõezinhas aqui, ó. Tá? Não, onde está o botão salvar? Não tem botão salvar, na verdade, né? Você pode salvar como uma cópia no OneDrive, você pode trocar o nome do arquivo, você pode baixar uma cópia para o seu computador, você pode baixar uma cópia como PDF, tá? O PDF é aquele arquivo que você não consegue editar. Quando que eu uso arquivos PDF? Quando, por exemplo, eu vou mandar um currículo, né? Fazer alguma coisa do tipo. Então, são arquivos, boletos são em PDF, então, são arquivos que eu não consigo editar. Nos documentos Google também é a mesma coisa, ó, arquivo, e eu venho aqui, ó. Eu tenho como fazer download, e eu não tenho como criar, eu posso fazer uma cópia, tá? Aqui. Eu posso abrir um novo arquivo, eu posso abrir do meu computador, e eu posso fazer o download. Também tem as opções, mesma coisa, do Word da Microsoft, tá? Mas esse daqui eu só trouxe para vocês darem uma olhadinha, mas na aula que vem eu vou entrar mais detalhadamente. Aqui, ó, tem um pouquinho sobre extensão de arquivo. Extensão de arquivo não tem no livrinho de vocês, então esse aqui é um extra que eu trouxe, tá? Então, o que seria isso, ó? Os nomes dos arquivos são divididos em duas partes, antes do ponto e depois do ponto. Então, o que seria isso? Antes do ponto é o nome do meu arquivo. Depois do ponto é o formato que ele se encontra, como ele foi criado, que programa que vai ser aberto. Então, exemplos que eu tenho, ó, .x, que são arquivos criados pelo Word, né, documentos de texto, PNG, arquivos criados de imagem, JPG também, XLSX é uma planilha, PPTX é PowerPoint, EXE é um executável, um programa, HTML é uma página da internet. Então, aonde que eu utilizo isso? Por exemplo, se eu colocar lá o nome de um arquivo, documento.xls, então eu vou entender que é um documento criado no Excel. Se eu escrever documento.jpg, eu vou entender que é um documento de imagem. Documento.docx, eu vou entender que é um documento criado no Word. Tá? Isso aqui também eu vou passar mais detalhes na próxima aula. Tá? Como que eu sei que tipo de arquivo que é aquele, aonde que eu encontro, quando que eu leio, como que eu descubro, por exemplo, só de bater o olho lá que eu sei que é aquele programa. Isso aqui vocês vão descobrir só com o tempo mesmo. Tá? É treinando, é observando, é lendo, é botão direito. Isso daí é com o tempo, tá? Aí eu trouxe um pouquinho para vocês sobre o formato PDF, tá? Que é formato portátil de documento, como eu falei para vocês. É um documento mais leve e não permite a edição. Você só consegue copiar, tá? Hoje, na próxima aula, a gente também vai continuar falando sobre compactação de arquivos e depois sobre os documentos Google, tá? Então, daí é essa parte que a gente vai estar falando na próxima aula. Não vai ter prática, né? Principalmente
guardem usuário e senha, tá? Se você for criar um e-mail, sempre procura estar guardando o e-mail e a senha, porque é muito importante para vocês estarem utilizando. Porque depois o que acontece? Chega lá na aula, aí vamos usar os documentos Google. Ai, não lembro a minha senha. Ai, não lembro o meu e-mail. Aí cria um novo. Aí na outra aula, ai, não lembro o meu e-mail. Ai, não lembro minha senha. Aí você cria 545 e-mail e senha. E não lembra nenhum, né? Então, o ideal é que você crie um para você estar utilizando aqui no curso, que foi que a gente já fez lá na metade do projeto Aprendiz, né? Acho que a gente não chegou a fazer o e-mail para a escola, né? Não. Não lembro. Certo. Não, então, fez não. Também, se não criou, a gente não vai criar agora, porque quando a gente voltar, aí a gente cria para nós mesmos. Mas, caso vocês quiserem já criando, não tem problema. Mas, se quiserem deixar para criar aqui também, melhor ainda. Certo, gente? Certo. Tranquilo? Certo. Foto para eu gravar. Com a Stephanie vão aparecer, Lívia vai aparecer, Vitinho tá aí mesmo? A gente tá desarrumado. Eu duvido que o Vitor tá aí. Vou beber água. Vai lá beber água, né? Ai, danadinho. Tô aqui. Tô aqui. Então tá, vou tirar foto de vocês. Lindos e belos. Gente, tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Tem 2 segundos para falar. Nossa. 1, 2. Acabou. Ó, se tiver alguma dúvida, anota, tá? Aí na semana que vem a gente tira as dúvidas que vocês tiverem dessa aula. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilos? Tudo bem. Tranquilo. Liliana tá com uma carinha de sono. Aí cheguei agora há pouco. Servi. Ó, tá vendo? Ela tá parecendo o peixe da Maria Bethânia. Gente, obrigada pela aula de hoje. É muito revigorante ver vocês, sabia? É muito bom. Que bom. Tá longe, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Partiu para a próxima aula. Depois, no final, vai mandar aquele formuláriozinho para vocês responderem. E se caso vocês quiserem o feedback das respostas, chama a gente no privado que a gente dá. Tá bom? Tá bom. Hasta la vista, baby. Boa semana. Se cuidem. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau.